até deixar o microfone aqui. Você está me ouvindo, né? Porque eu falo alto pra caramba. Eu preciso mexer minha mão aqui, que é o seguinte. Eu trouxe algumas coisinhas aqui, mas primeiro eu queria mostrar isso aqui para vocês. E assim a gente começa a ilustrar o sermão de hoje. O pastor já veio visitar a igreja e traz uma faca. Calma, você vai entender. O que é isso aqui? Até abrir com cuidado. Isso aqui é uma kukri. Kukri é o nome dessa faca. Essa é uma faca típica do Nepal. Eu ganhei de presente lá dos pastores presbiterianos. Lá a igreja presbiteriana tem 26 plantadores plantando igreja nos distritos do Nepal. Tem chão ainda, são 77 distritos, mas tem 26 já. E geralmente eu vou lá e dou aula para os caras, para os plantadores. E eles me deram de agradecimento, foi em maio desse ano, a primeira vez que eu estive lá, essa faca. Esse aqui, ó. Isso aqui é uma kukri. Ela é uma faca típica nepalesa, que é dos guerreiros Gurkha. Então, os nomes são complicados mesmo. Os Gurkha são aqueles guerreiros nepaleses que expulsaram os ingleses de lá na época da independência. E essa faca que é típica, é a faca que eles usam pelo desenho, mas isso aqui é os enfeite. Aí tem umas grandonas dessa aqui, é legal pra caramba. Mas para que eu estou mostrando uma kukri para vocês? Só para vocês conhecerem? Não. Veja, essa parte da faca aqui, ou de qualquer faca, isso aqui é o cabo. Onde a gente segura. É óbvio. Isso aqui é onde a gente segura. Essa parte é a lâmina. Certo? Alguma dúvida? Não. Então, aqui nós temos o cabo, aqui nós temos a lâmina. Veja, se eu separar o cabo da lâmina, que força que tem a lâmina? Nenhuma. Nem para jogar estrelinha ninja, porque não vai ter nem onde segurar. Portanto, a força da lâmina, a força de qualquer lâmina, ela está no cabo. Sem o cabo, não adianta ter a lâmina. Você não vai segurar, você vai se cortar. Não há força. E é daí que nós vamos tirar a ilustração do sermão de hoje. Veja, porque existe um texto na Escritura que geralmente o pregador, ou quando a gente estuda, o cara já pula para o versículo 19. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas como os tem ensinado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, 19 e 20. Essa é a lâmina. Mas a lâmina não tem força sozinha. A força está no cabo. E o cabo é o versículo 18. O que está escrito no versículo 18? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, agora vocês vão. É simples assim. Mateus, capítulo 28, 18, 19 e 20. O versículo 18. A autoridade de Jesus é o cabo. O versículo 19 e o 20, a grande comissão é a lâmina. Portanto, que a gente vai ver nessa manhã, não existe grande comissão sem a autoridade de Cristo. Não existe missão sem o que Cristo fez. A força não está na lâmina, não está na gente, não está no ir do outro lado do mundo e pregar o Evangelho aqui no Jaraguá. A força, a unção, o poder está nele, no cabo, aquele que te sustenta, aquele que te segura. Agora você entendeu porque eu trouxe uma faca para o Jaraguá. Essa é uma kukri e eu estou usando ela para explicar para vocês, e aí fica bem fácil agora da gente entender. Mateus capítulo 28, e a gente vai ler 18, 19 e 20, o famoso texto da grande comissão. Mas guarda isso, não existe grande comissão, não existe fazer discípulos sem a força daquele que venceu a morte, daquilo que a gente acabou de cantar exaltando ele, sem o próprio Cristo, sem a autoridade que ele recebeu, sem a sua obra redentora. A força está nele, a força é dele. Senão você não vai cortar ninguém, você não vai evangelizar ninguém, você não vai a lugar nenhum. Essa é a pergunta. Abre a escritura, você já deve estar com ela perto. Mateus capítulo 28, texto conhecidíssimo, você vai ouvindo pela 20ª vez, mas é o texto dessa manhã. E que Deus nos abençoe e que a gente possa, com a graça de Deus, a gente venha a tirar verdade
aplicá-las à nossa vida diária. A Escritura diz o seguinte: meu irmão, eu posso ficar sem o microfone? Está ruim aí atrás? Que agora já parei de usar mesmo. Então tá bom. Agora, tá vendo? Diz que dá para pregar na África. Tem microfone não. É no gogó. 4 dias. Vamos lá. A Escritura diz o seguinte, versículos 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos, ou a consumação dos séculos. Essa versão que a gente está usando é que a gente usa lá na IP Alpha, em NAA. Essa aqui é a ARA, né? a revista atualizada. Mas como eu também sou velho de igreja, presbiteriano desde berço, os versículos que eu tenho de cor é tudo dela. Eu tenho dificuldade de vez em quando com essa aqui. Mas enfim, vamos lá. Então nós vamos explorar esse texto nessa manhã e nós vamos falar sobre a grande comissão, na ideia da faca. Veja, o versículo 18, lembre-se disso, ele é o cabo. Versículos 19 e 20, a lâmina. Não existe força no versículo 19 e 20 sem o 18. Mas qual o contexto? Como que Jesus está falando isso aqui para aqueles irmãos há 2000 anos atrás? Jesus nasceu, encarnou, circulou aí 30 anos, mais ou menos. Nos 3 últimos anos de vida, dos 30 aos 33, arredondando aí a idade dele, Jesus trabalhou. Depois, lá por volta dos seus 33 anos, Jesus foi levado à cruz, morreu. 3 dias depois, ressuscitou. Depois de ressuscitado, de acordo com a Escritura, especificamente 1 Coríntios capítulo 15, Jesus continuou circulando aí na terra por 40 dias. E ele teve mais de 500 testemunhas a respeito dele. 1 Coríntios capítulo 15. Antes de subir aos céus, ele chama os seus discípulos lá na Galileia. O que é Galileia? Galileia é uma região da antiga Palestina. A parte mais de baixo chamava-se Judéia, onde está Jerusalém. Aí tinha uma parte intermediária, que era meio, a rapaziada era meio de bico, que eram os samaritanos. Aí a parte de cima, uma outra região, chamava-se Galileia. E ali ficava a cidade de Nazaré, onde Jesus cresceu, aquele negócio todo. Então Jesus chama os caras para um monte na Galileia, antes de subir aos céus. Então veja, ele morreu, ele ressuscitou, e no final desses 40 dias que Jesus estava circulando na terra, Jesus chama os caras e Jesus dá uma ordem a eles. E aí vem os versículos 18, 19 e 20. E a primeira coisa que Jesus fala é: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Pensa num versículo negligenciado. Porque a gente já corre para o vão, faça um discípulo, vai lá, prega o evangelho. Espera aí, tem algo antes. Porque no início do versículo 19 não tem um portanto. Ué, se tem um portanto é uma conclusão. Se é uma conclusão, a razão está no versículo anterior. É muito simples o que Jesus está falando. Então a gente não precisa sair correndo, já engatar uma quinta e andar a 200 por hora. Calma, vamos devagar. Veja o versículo 18. E o versículo 18 é a base, a proclamação da autoridade de Jesus. Aí os versículos 19 e 20 eu vou dividi-los em 4 partes, sobre a grande comissão. Primeira parte, qual o objetivo da grande comissão? Segundo, qual a abrangência da grande comissão? Terceiro, quais as marcas da grande comissão? E quarto, qual é a esperança? Então vamos primeiro por partes, nessas 5 partes. Primeiro falar do versículo 18 sobre Jesus Cristo, a proclamação de sua autoridade. Como está escrito, você está aí com a Bíblia aberta, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O que quer dizer isso? Por que Jesus fala esse negócio? Porque sim, ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra, é simples assim. Isso é um cumprimento da profecia de Daniel 7, 13 e 14, claramente. É um cumprimento dessa profecia. Então Jesus vem ao mundo, aquilo que a gente vem falando na escola bíblica, o Deus que se fez homem habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. É Deus que encarnou em forma de homem, porque era necessário. Lucas capítulo 19, versículo 10, Jesus deixa claro qual a sua missão.
Eu vim numa missão de resgate. Eu vim para buscar e para salvar o perdido. Mas por que perdido? Aí a gente precisa lembrar um pouquinho da história bíblica. O primeiro homem que habitou sobre essa terra, o nome desse cara era Adão. E Deus fez um pacto com esse cara. Gênesis capítulo 2, 15, 16, 17. Eu quero que o Senhor me obedeça. E só tem uma regra. Está vendo aquela árvore ali? Não come do fruto, não. Era simples. Cara, me obedece que você vai viver. Se você me desobedecer, vai zoar geral. E aí, aí é morte na certa. Vocês conhecem a história, Gênesis capítulo 3. Deus zebra Adão e Eva, eles pecaram. E aí, conforme nos diz Romanos capítulo 5, versículo 12. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, por todos pecaram. Portanto, Deus zebra geral. O homem é separado do Criador por conta do pecado. Mas aí Deus é tão bondoso que Ele providencia um segundo, um último Adão. E sabe o que Ele vai fazer? Ele vai ser obediente e Ele vai pagar a pena de morte. Por isso, quando Jesus está na cruz, em João 19:30, Ele diz: está consumado, está pago. É isso que Ele está falando. E nós lemos em Isaías 53, o nosso irmão leu para a gente. Está pago, já era. Ele vai justificar muitos. Justificar o quê? Cumprindo a pena de morte e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso ele diz: está consumado. Com Jesus é desse jeito. É missão dada, missão cumprida. Porque ele cumpriu, porque ele pagou, Deus o exaltou sobremaneira. É o texto que eu citei para vocês na escola bíblica. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e embaixo da terra, e confesse que ele é Cristo para a glória de Deus Pai. Pronto, toda a autoridade é dele. E de mais ninguém. Ele cumpriu, ele fez, ele conquistou, ele venceu a morte. Missão dada, missão cumprida. Agora ele sobe aos céus e agora ele envia a sua igreja. Nós vamos inventar a roda? Nós vamos fazer algo novo? Não! Nós vamos pregar aquilo que ele já fez. Portanto, aí está no início do versículo 19. Vão e façam discípulos. Você está vendo? O cabo é a obra redentora dele. É aquilo que ele fez, é aquilo que ele conquistou. Não haveria grande comissão sem a autoridade de Cristo. Aquilo que ele fez, a sua obra redentora, a vitória sobre a morte. É simples assim. Então isso tudo é o versículo 18. A autoridade de Cristo como a base, como o fundamento da grande comissão. Por isso, quando a gente vê um texto igual Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Você está vendo? É Cristo agora indo aos céus, enviando o Espírito para capacitar, para empoderar seu povo. Para quê? Para reteté? Não! É para pregar o Evangelho. É para viver como crente. Essa é a essência de testemunha. E testemunha ali no original é mártir. O que é mártir? Aquele que está disposto a morrer por aquilo que ele crê. Você está pronto, meu irmão? Porque essa é a palavrinha que está escrito ali. Testemunha. Você tem que estar pronto, é para morrer por aquilo que você ouviu, por aquilo que você viu. Essa é a verdade. É o conceito de testemunha do jeito que Jesus está falando. Então agora ele envia o Espírito dele, aí portanto, agora vocês vão fazer o quê? Vocês vão comunicar aquilo que eu já fiz. É o que Jesus está falando. Aí agora a gente pode entrar no versículo 19 e no versículo 20. Estando claro para nós que toda autoridade é dele. Ele fez, ele conquistou. Nunca perca isso de vista. Agora a gente fala da grande comissão. Versículos 19 e 20. A lâmina, que só tem força por causa do cabo, não esquece não. 4 partes. Primeiro, qual o objetivo da grande comissão? Jesus estabelece e envia seu povo para quê? Bem simples. Está escrito aqui no início do versículo 19. Vão e façam discípulos. Isso a gente está careca de saber. Mas veja, aqui vale um parêntese bem grande. Tem irmão que pega o vamos, bora, ide,
Vai lá e faz. Aí vai de qualquer jeito. Não se prepara, não se capacita. Ah, Deus me chamou, então eu vou. Aí o cara não sabe nem explicar a Escritura direito. E eu te garanto, isso não faz bem, seja numa igreja, seja num campo missionário transcultural. Porque quando a gente vai de qualquer forma, e a gente não tem base bíblica, a gente vai fazer besteira. Vocês não têm ideia das asneiras que eu tenho ouvido por aí. Por quê? Porque muitas vezes o cara vai lá, ele prega e vaza. Porque ele não ensina, ele não faz discípulo, ele só quer ir, e aí eu vou de qualquer jeito. Por exemplo, outro dia o irmão, eu estava na igreja, lá na África, o irmão chegou para mim e falou assim, um obreiro, irmão, você podia tirar um demônio de mim? Eu falei, ué, vamos, nunca tirei em titeu, mas vamos ver aí o que acontece, né? Ele falava inglês. Aí eu falei, vamos lá para o fundo da igreja, para você não dar showzinho aqui na hora que o demônio pipocar, né? Vamos lá para o fundo da igreja. Eu perguntei para ele, e aí, que demônio que é esse aí? Conta para mim. Ele, é o demônio do empréstimo. Eu falei, rapaz do céu. Demônio do empréstimo, esse eu nunca ouvi falar não. Eu falei, mas demônio do empréstimo? Me explica aí, que demônio que é esse? Não, é que eu pego o dinheiro emprestado dos outros e não devolvo. Então é um demônio. Rapaz, mas eu esculhambei esse obreiro. Eu falei, você está maluco? Está fumado? Você está doido? Que demônio que é, rapaz, seu sem vergonha? Se pecado é seu, vai botar a culpa no capeta. Capeta não tem nada de ver com o que você está fazendo. Ele está batendo é palma, safado. Vamos ajoelhar aqui e pedir perdão. Sabe por que isso? Porque em grande parte da África, eles são animistas. O que é animismo? Você vê espírito em tudo quanto é lugar. Tem espírito na árvore, espírito na pedra, espírito no vento. E eles morrem de medo dos espíritos. Por exemplo, por que eles não lavam a mão para comer? Por que não tem problema com sujeira? Porque doença não vem de sujeira. Doença vem de espírito. Por que os caras não estavam nem aí para máscara, vacina e nada e achavam que era doença de branco? Porque doença não vem dessa forma, doença vem de espírito, animismo. Se uma pessoa que não está preparada para um campo missionário transcultural não prega um evangelho genuíno, vai sair essas asneiras. Coitado. Ele falou que ele tinha mais um demônio, mas como tem criança aqui, eu não vou contar não. Esse aí, misericórdia. Ô Jesus. Então nós temos que estar preparados, não é ir de qualquer jeito. Agora, também tem o outro lado. Tem a rapaziada que nunca vai para lugar nenhum, só estuda. Só fica dentro de igreja. É seminário no YouTube, é só escola bíblica, é grupo pequeno, só quer, eu preciso aprender. Esse já é o outro extremo. Eu preciso aprender. Agora, não passa a verdade para ninguém. Também não serve. Não adianta ir de qualquer forma, mas também não adianta só se preparar e não fazer nada. Custa um meio termo. Custa a gente estudar e ir, juntar os dois, sabe por quê? Porque o fazer discípulos, a ênfase no texto, no grego que é original, não está em ir, ide ou indo, não. Está em fazer discípulos. Você é crente? Vai lá e replica. Vai lá pregar o evangelho para replicar e criar novos cristos, mini-cristos, ou cristãos, como surgiu o nome em Atos 11, lá em Antioquia. Essa é a ideia. Então, qual é o objetivo da grande comissão? Fazer discípulos. Esse é o objetivo, simples assim. Tem um texto na Escritura que ajuda meio que desenhar para a gente entender esse negócio aqui. E esse texto é Atos capítulo 5, versículo 42. Eu adoro esse versículo. Ele é completíssimo. Ele diz o seguinte: e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de pregar e ensinar que Jesus é o Cristo. Cara, isso aqui é o desenho da grande comissão para quem não está entendendo. É como se Lucas, que escreveu o livro de Atos, estava desenhando para o pessoal. Vocês precisam entender. E vocês precisam entender que é o seguinte: é todo dia, ou seja, é toda hora, em todo lugar, no templo e de casa em casa, em todo lugar. Não é para cessar de falar, não. E nós temos que fazer o quê? Pregar, que é apresentar o evangelho, e ensinar. Apresentou o evangelho? Então agora você abre a escritura e ensina o cara a viver essa parada. Que Jesus é o Cristo.
porque a gente prega que Ele é o Cristo, mas a gente também precisa ensinar que Ele é o Cristo. Aonde está escrito? E se olhar na Escritura, testemunhos e testemunhos que Ele é o Cristo. Se você olhar para Isaías 43, Ele é, ao mesmo tempo, Yahweh, Senhor, e Ele é Elohim, Deus. É uma profecia sobre João Batista que fala daquele que prepararia o caminho. Cristo. E um monte de gente na Escritura deu testemunho que Ele é o Cristo. Lucas 2,26, Simeão, ele não morreria sem ver o Cristo. Aí pegou Jesus bebezinho. Isso para o hindu quebra a teologia dele, a religiosidade hindu, porque Jesus não era um avatar, Jesus era um homem de verdade. Avatar é algo real na cultura hindu. Até o capeta reconheceu, Lucas 8:28, com aquele endemoniado, quando Jesus passou o mar da Galileia lá para o outro lado, chegou em Gadara. Aí veio o endemoniado lá, Jesus, filho do Altíssimo. Pedro, Lucas 9, tu és o Cristo de Deus. O próprio Pai, no Monte da Transfiguração, Lucas 9:35, este é o meu filho, o meu escolhido. A gente precisa saber explicar. Portanto, a gente precisa trabalhar um negócio equilibrado. Mas também saber o que nós estamos fazendo, o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que falar. Não é ir de qualquer jeito, mas também não é só ficar por aqui. Então esse é o objetivo, guarde isso. O início da lâmina é fazer discípulos. Da mesma forma que um dia alguém fez contigo, agora você vai e faz com outros. Segundo, já aprendemos qual é o objetivo da grande comissão, no início do versículo 19. Aí existe uma sequência, está escrito assim: de todas as nações. Então essa é a abrangência. Nações aqui não se refere a países, que não tinha essa ideia em tantos países ou territórios há 2000 anos atrás. A ideia aqui é Apocalipse 5:9, 7:9, é toda tribo, povo, raça, nação. Todo tipo de gente. Azul, amarelo, branco, negro, todo tipo de gente. Essa é a ideia. Todo tipo de gente, todo tipo de etnia. Seja aqui do outro lado da rua, aqui no Jaraguá ou do outro lado do mundo. Essa é a abrangência da grande comissão. Então, aonde que nós temos que fazer discípulo? De tudo quanto é lugar. Na igreja, fora da igreja, de casa em casa, como Atos 5:42 nos ensina. Aí a minha pergunta para você, eu tenho que te perguntar hoje aqui com todo respeito. Estou chegando, já vim de faca, mas eu tenho que perguntar. Como você tem trabalhado como cristão para cumprir essa ordem de Cristo? Fazer discípulo de tudo quanto é lugar. E um negócio interessante, veja, conforme diz a Confissão de Fé de Westminster, 1:1, nós existimos, o catecismo menor, ou maior, dá na mesma. Nós existimos para quê? Para a glória de Deus, certo? Se nós existimos para isso, qual a nossa prioridade? Pregar o evangelho, fazer discípulo. Vamos afunilar um pouquinho? Qual que é a prioridade da prioridade? Entre aqueles que nunca ouviram. Romanos 15:20 e 21. Esforçando-me desse modo por anunciar a Cristo, por pregar a Cristo, entre aqueles que nunca ouviram. É isso que Paulo estava fazendo. Então a prioridade da prioridade tem que ser isso. Aí quando a gente tenta aplicar a nossa vida, e aí? O que nós estamos fazendo como igreja, ou como pessoa física, CPF, ou como família, para o avanço do evangelho entre aqueles que nunca ouviram, seja no Jaraguá, ou seja do outro lado do mundo? Eu tenho que te perguntar isso, porque é o que a Bíblia está nos orientando a fazer, o que nós temos feito. Veja, para o pessoal há 2000 anos atrás, era um baita choque esse negócio, porque eles eram judeus, e o judeu ouvindo esse negócio, o escolhidinho. Mas agora um novo tempo na história da redenção estava sendo inaugurado, uma nova era na história da redenção, onde o evangelho se espalharia por toda a terra, cumprindo as profecias. Gênesis 12, quando Deus falou com Abraão. Joel capítulo 2, 28, o Espírito Santo viria sobre todo tipo de gente. E agora o evangelho se espalhando. Então já era um choque para eles, não pode ser para a gente hoje, porque nós já fazemos parte desse povo onde o evangelho alcançou. Todo tipo de gente, em todo o mundo, porque eles precisam ouvir.
Olha isso aqui. Isso aqui é uma pulseirinha da etnia Maasai. Eu que coloquei esse velcro aqui, porque eu não sabia prender. Aí eu levei uma costureira para me ajudar. Isso aqui é da etnia Maasai. O que são os Maasai? Os Maasais vivem na Tanzânia, no Quênia, naqueles buracos ali no meio do mato. Eles se vestem de panos vermelhos. Eles usam um facão de um lado, um rungo de outro. Podia ter trazido um rungo, é tipo um cachimbão assim que você mata animal. Cara, é uma arma fantástica. E quem me deu isso aqui foi o Paulo. Quem é o Paulo? O Paulo, ele foi convertido ao Evangelho há 3 anos e pouco atrás. E eu tive o privilégio de conhecer, e hoje ele é nosso aluno. Semana passada estava comigo lá na Tanzânia. O Paulo, Deus falou com ele através de sonho. Ele mora numa vila onde o Evangelho não tinha chegado. Mas Deus fala através de sonho, nós somos presbiterianos. Irmão, nós somos crente. Vamos com calma. Mas Deus não fala comigo através de sonho aqui. Mas você tem a Bíblia, vai buscar a Bíblia, ó, toma aí. Mas lá ele não tem, não. O nosso Deus apareceu a ele um sonho. E em um sonho, ele me contando, e o pior que eu tenho isso aí filmado. O nosso Deus, de alguma forma, disse para ele que iria salvá-lo. E faria dele um testemunho para o seu próprio povo. O guri acordou desesperado. Quem que é esse? Nunca ouvi falar. Quem que é esse tal Jesus? Nunca ouvi falar, mora no meio do mato na Tanzânia. Gente, quando eu falo meio do mato, vila, é aquelas casinhas redondas, com palha em cima, meio do mato mesmo. Isolado, povo isolado. Desesperado, e agora? Procurou informação, ninguém sabia quem que é esse tal Jesus, porque no sonho ele ouviu falar de Jesus. Mas Deus é bom. Um outro Paulo, agora o pastor Paulo Brito, pastor Batista, nosso parceiro na Tanzânia, missionário transcultural, andando com um facão, cortando o mato em busca de Maasai no meio do nada para pregar o evangelho. Semanas depois, quem aparece no meio do nada? O Paulo Brito. É que o Maasai Paulo, ele pegou esse nome do Paulo. Vocês estão entendendo? Para não confundir os Paulos, você tem o Maasai, que tem um nome esquisito, que eu não lembro, que eu chamei de Paulo também. Mas é que ele escolheu esse nome. E pregou o evangelho. Aí ele descobriu quem é Jesus Cristo, que apareceu a ele. Será que foi verdade o sonho? Hoje ele é crente. Só ele já plantou 24 igrejas em 3 anos. 24. 24 no meio do mato. Com que dinheiro? Sem dinheiro. Com que teologia? Agora está aprendendo com a gente. Estou tendo privilégio. Gente, vocês não têm ideia o que é sentar na igreja assim, e os caras como esses guerreiros, ouvirem a gente, esses pangaré que vieram do Brasil. É um privilégio. Ano que vem nós vamos montar um instituto bíblico lá no meio do mato, lá na aldeia dele. E quando eu falo em instituto bíblico, é uma choupana gigante, tá? Tudo aberto para jogar o povo dentro. Porque agora eu preciso ensinar teologia básica para esses caras, uns caras que não lê. Então nós vamos lá com desenho, teatrinho, ensinando teologia reformada. Que eles nem sabem o que é teologia reformada, mas é o que a gente ensina. Porque é gente de todo lado que precisa ouvir o evangelho. Mas agora se ninguém vai lá, se fica só enfiado, vendo vídeo de YouTube, fazendo canal de YouTube, ou só dentro da igreja, e aí? E aí como é que os caras ouvem? E se ninguém investe para pagar o irmão para ir lá do outro lado do mundo? Porque nem todo mundo vai. Eu estava compartilhando com o irmão, eu faço parte da equipe pastoral da IP Alpha, mas eu não tenho atividade pastoral na IP Alpha. Eu fui ordenado justamente para esse trabalho transcultural. Eu não tenho remuneração da igreja, porque eu sou empresário, eu cuido do negócio da minha família, que é quem sustenta o Etnos. Porque senão também não dá para pagar passagem para ir para o outro lado do Atlântico toda hora, porque é caro. Então você está vendo como as coisas encaixam? Pô, mas você é empresário e está lá do outro lado do mundo como pastor pregando o evangelho. Esse é meu chamado. Você acha que a gente ganha dinheiro para quê? É para gastar no reino. Não é só para ficar comprando celular novo. É para investir no reino. Para a glória de Deus. Vamos lá. Qual o objetivo da grande comissão? Fazer discípulo. Segundo, qual a abrangência da grande comissão? É só o Jaraguá? Não, meu irmão.
É todo tipo de gente. Todo tipo de gente. Terceiro, quais são as marcas da grande comissão? Essa é fácil. Está aqui logo na sequência. Batismo e ensino. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. É Jesus falando para eles. Portanto, batismo e ensino, marcas que devem nos acompanhar. O que é o batismo? O batismo é aquela marca que a gente recebe, porque nós pertencemos a um povo. No Antigo Testamento, nós que cremos na teologia da aliança, estabelecida em Gênesis 17, tinha circuncisão. Mas de acordo com Colossenses 2, agora na nova aliança, nesse período em que nós vivemos, entre as duas vindas de Jesus, a circuncisão foi substituída pelo batismo. É por isso que a gente batiza a gente. E veja, não é algo que a gente faz para ser aceito, é porque Deus já fez, Deus já transformou, Deus já te salvou, agora a gente batiza. Joga a aguinha no cara. Ah, mas qual que é a quantidade de água que eu devo jogar? Isso é outra história. Vou te falar como é que a gente batiza geralmente, que é legal demais. E eu já tenho um batismo marcado dia 2 de fevereiro, lá em Burkina Faso. Eles têm uma cabaça, que eles põem uns anéisinhos no dedo e ficam batendo. Nossa, é música que não acaba mais, é um ritmo só, é ruim para os ouvidos, mas é o que eles gostam de cantar. Aí ele fica num violãozinho esquisito e naquela cabaça. Eu vou jogar os caras dentro do tanque, no nosso terreno lá, vou pegar a cabaça com a água e jogar na cabeça. E batizar o povo, batizar os refugiados que estão lá e converteram, batizar as filhas do missionário. Por quê? Porque agora eles pertencem ao povo de Deus. Não é que nós vamos batizar para ser salvo, você mergulha para a antiga vida e ressuscita. Não, tem essas baboseiras nada. É um sinal daquilo que Cristo já fez por nós. Cristo já fez, agora a gente batiza o povo. E isso aqui tem que caminhar com a gente, é por isso que a gente batiza. Segundo, ensino. Nós temos que ensinar o povo. E a gente já falou disso. A gente usou o texto, que era lá na época de Jerusalém, Atos 5:42. Paulo também fazia a mesma coisa. E um pouquinho mais para frente no livro de Atos, Atos 20, 21, Paulo estava passando por Mileto e chamou os presbíteros lá de Éfeso, vem para cá que eu vou dar umas instruções para vocês. E no versículo 21 de Atos 20, Paulo diz para aqueles caras, eu não deixei de pregar e ensinar para vocês, gente. Agora vocês vão e apacentam o povo. Ensino, tem que ensinar. Agora, no contexto do livro de Mateus, tem uma parte de ensino que é bem bacana, que é o Sermão do Monte, por exemplo. É Mateus 5, 6 e 7. E no finalzinho do Sermão do Monte, Jesus termina com uma parábola, com uma ilustração de dois construtores. Um construiu a casa sobre a rocha, outro sobre a areia. E veja, por favor, não caia no erro, porque você tem que juntar com o texto de Lucas, para você entender direito. Não é que uma casa estava sobre a rocha e outra casa estava em outro terreno sobre a areia, não é isso não. É que um cavou fundo até a rocha e o outro não fez o alicerce até a areia. Essa é a ideia. Como um não fez um alicerce bom, ele é tipo o discípulo, como diz lá no Mato Grosso, eu sou de lá, o orelha seca. Ou seja, ele não tem sustância. Veio o vento, caiu. O outro que cavou fundo, esse é o discípulo bom. Por que Jesus está falando isso? Aquele que ouve, aquele que pratica, bom. Aquele que ouve, mas não põe em prática, esse, basicamente, é um Zé Mané. É o que Jesus está falando agora com as minhas palavras, né? Ainda bem que Jesus não sou eu. Gente, é isso. Então é a gente, como nova criatura em Cristo, nós vivermos. Mas para viver tem que aprender, tem que ensinar. É o que a turma a gente faz aqui na escola bíblica, é o que a gente está fazendo agora, é o que a gente tem que fazer em casa com nossos filhos, e aí a gente consegue aplicar esse negócio à nossa vida. Ensino, batismo e ensino, não pode desagarrar disso na grande comissão. Recapitulando, o que a gente tem que fazer? Discípulo. Na onde? Tudo quanto é lugar. Do outro lado da rua, ao redor do mundo. O que tem que carregar? A gente, marcas nossas, batismo e ensino. E aí vem a esperança, para a gente encerrar. Qual é a esperança? Jesus disse logo no finalzinho. E eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos.
Ou você acha que você ia trabalhar sozinho? Ou você acha que o cabo ia te soltar por aí? Você acha? O cabo está contigo. Você é a lâmina, Jesus é o cabo. O cabo não te abandonou. Você não caminha sozinho. Outro texto muito bacana, no finalzinho do Evangelho de João, João capítulo 20, versículo 21, Jesus chegou para o povo e disse assim, Pai do Senhor, rapaziada, esse linguajar meu, né? Pai do Senhor, rapaziada, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Você está vendo como é Jesus de cabo a rabo? Não estamos sozinhos. Eu vim por ordem do Pai, e agora eu também envio vocês. Então esse vão, façam discípulos, nós estamos juntos e misturados com o Pai, com o Filho, e empoderados pelo Espírito para pregar o Evangelho, de forma sábia como a serpente, e de forma inocente como a pomba. Mateus 10, 16. Nós não estamos sozinhos. Meu irmão, põe a foto aí para a gente agora. Aí eu vou contar um milagre para vocês que aconteceu em junho desse ano. Junho desse ano, eu estava lá em Burkina Faso. E, como eu falei, eu expliquei um pouquinho para quem estava na escola bíblica. Burkina Faso é um país do oeste da África, extremamente islâmico. Extremamente islâmico. E islâmico mata crente. Tá? Não acha que islamismo é o que você vê na Copa do Catar, ou lá em Dubai. É os islâmicos bonzinhos. Pode até ser alguma minoria, mas geralmente eles odeiam crente. Eles não gostam da gente. Veja, que negócio que é esse aqui? Isso aí é a nossa propriedade, lá em Burkina Faso. Fica no meio do mato, meio escondidinho, porque os caras não podem ver que a gente está trabalhando lá também. E esse lugar se chama Djamburi, na língua Fufude, que é também o meu nome na língua Fufude, que eles me chamam de Djamburi, eles me deram esse nome. Aquele que traz a paz. Então, quando me deram esse nome, fiquei igual um pavão, né? Nossa, aquele que traz a paz. Então, esse lugar aí se chama Djamburi, em Bobo Dioulasso, Burkina Faso. Tem 16 mil metros quadrados, uma propriedade que a gente comprou e deu para o missionário. Ali, à esquerda, você já vai ver um negócio maior, que é o templo, e essas casinhas coloridas, parecem as casinhas da Vila do Chaves, são as casas para os refugiados. A gente construiu mais algumas, nós já estamos com 9 casas, porque nós estamos com 30 refugiados lá. Problema bom, mas é um problema. 30 refugiados. Mas por que refugiado? Pessoas como o Iero. Isso aqui é um turbante. Esse é o original mesmo. Esse o Iero me deu. Porque ele fugiu do extremo norte de Burkina Faso, de uma cidade chamada Djibo, porque ele e a sua esposa, Minatu, foram perseguidas. A Minatu me deu a burca dela, a burca está lá em casa, que ela é muito grande, aquelas que só fica o olhinho de fora. E esse aqui é o turbante do Iero, que ele usou para esconder a sua cabeça, para não verem que ele era da etnia fulani. E eles conseguiram escapar do norte do país, eles foram pelo vizinho Mali, até chegar no Djamburi. Estão morando lá. Ele é como se fosse o nosso caseiro lá. Iero. Uma pessoa real, amigo nosso, que tem fugido da perseguição e encontrou paz. Encontrou paz. Tem um outro menino que mora lá com a gente, o Abidulai. Abidulai, convertido ao Evangelho. Em agosto desse ano, 3 meses atrás, o sogro dele chegou para ele e disse: você tem 20 dias para negar o cristianismo. 20 dias. Se você não negar, eu vou tomar minha filha de volta. E meus netos. Ele não negou a Cristo. Abidulai também está morando lá com a gente, porque ele não perdeu tudo. O sogro tomou a filha e deu para outro homem e tomou os 2 filhos, netos, filhos do Abidulai. Pessoas reais, crentes, igual a mim e a você, meu irmão, que tem sofrido pelo Evangelho, mas que tem encontrado paz nisso que está escrito: e eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Jesus está voltando, e ele não disse que ia ser água com açúcar esse negócio até ele voltar. O bicho vai pegar, e daqui para frente se prepara, porque segundo a nossa teologia, a teologia que a gente crê, o bicho vai pegar daqui para frente. Ah, mas foi difícil com pandemia, com não sei o quê. Meu irmão, se agarra na cruz.
Porque a porca vai estar arrochada aqui em diante. Em junho desse ano, a gente precisava cavar um poço lá para eles. E um poço é caro, $8.000. $8.000, 40 e tantos mil reais. E eu levei o dinheiro em mãos, $8.000. E a gente estava lá para cavar o poço. E aí, aquele negócio, chamamos refugiados, crentes. Aí os caras acharam o lugar de cavar o poço, misericórdia. Vocês não têm ideia. Você acha que eles usam GPS? São duas varetinhas, não sei se já ouviu falar. Varetinha de ferro. O cara vai andando no terreno. Quando ele acha que tem água, segundo ele, a varetinha faz assim, ó. Vou nem comentar. E ele foi andando no nosso terreno, a varetinha mexeu e falou, é aqui que nós vamos cavar. Misericórdia, até vontade de fazer o sinal da cruz. Mas ali, marcaram o lugar, nós vamos cavar o poço aqui. Aí vieram os refugiados, todo mundo com as mãos em cima, orando, aquele negócio todo, que a água precisa de água. Nenhum vizinho ali tinha água, porque o terreno nosso é só pedra. Aí chegamos lá com o dinheiro para pagar o cara. O poço, sabe de onde que é o poço? De onde eu estou tirando a foto. Calma. Aí chegou no dia, aí veio o cara da empresa, e por coincidência o cara da empresa do poço era crente. Aí ele chegou para a gente e falou, vocês têm que orar mesmo, porque eu já cavei um poço aqui no vizinho de 80 metros, no outro de 100, e no outro de 100 metros e não achei água. Falei, meu irmão, eu tenho $8.000 aqui, dá para cavar quanto? Ele, 120 metros. Aí eu com o dinheiro na mão, $8.000, e você tem que entregar. Você entrega na fé. Aí eu falei, irmão, já oramos, agora é graça, porque você não encontrou água nos vizinhos, paciência, mas aqui é o Jamburi, aqui é nós é guiado, e fui dar aula. Não deu uma hora, cara, não deu uma hora. Aí o pastor que estava comigo, é um pastor lá da nossa igreja, ele foi dar aula comigo, vocês devem conhecer do Projeto Solo, o Guilherme Andrade. Aí ele estava lá comigo, aí ele veio correndo para dentro da igreja e falou, mano, achamos água. Eu falei, nossa, está de brincadeira. Aí tiramos todo mundo lá do seminário, fomos lá, água, com 40 metros, com 40, a água, eles furaram 40 metros, mas a água, porque eles vão tirando, a cada metro eles vão marcando a terra, a água estava do 25 ao 35, furaram 40 metros, aí nós olhamos para o cara, e esses $8.000? Bom, agora dá para construir uma torre, dá para colocar uma bomba elétrica, 2 torneiras, e uma placa solar para a bomba. Há pessoas que contam testemunho desse na Assembleia de Deus? Aqui os irmãos falam, glória a Deus. Aí os irmãos, eita glória, hein? Cara, é milagre demais da conta. Essa semana agora o missionário mandou uma mensagem para a gente, que os vizinhos muçulmanos estão tudo de bico, tudo com inveja, porque estão indo aqui buscar até água lá no nosso terreno, no terreno dos crentes. Porque eles são de outra etnia, mas no terreno dos crentes tem água, e água de graça para eles. Pode entrar e pegar. Está vendo essa igreja? Vocês estão convidados, domingo tem culto aqui. E já tem gente convertendo. Para a glória de Deus. Meu irmão, põe o vídeo aí, eu sei que ele vai sair de lá, porque eu estava filmando, eu filmei para Instagram. Duvida se Deus está com a gente todos os dias até o fim dos tempos. Ele continua fazendo milagre, Ele continua operando. Nosso Deus é bom. Vamos recapitular. De quem é a autoridade? Qual é o cabo? É Cristo. A força da lâmina está aqui, ó. E agora aqui, a gente faz discípulos de tudo quanto é lugar, batizando e ensinando, na certeza que Ele está conosco. Como você tem trabalhado para o avanço do reino, principalmente entre aqueles que nunca ouviram.
E você talvez que entrou aqui, eu não os conheço, talvez está visitando, ou talvez tenha frequentado aqui há algum tempo. Esse Jesus Cristo que nós falamos, sem Ele, eu não posso mentir para ti, você vai para o inferno mesmo. Creia nele, confesse os seus pecados, e Ele vai transformar a tua vida. E aí existe esperança. E pode acontecer o que for, pode vir o governo que vier, a nossa esperança está na cruz. Que dias melhores na eternidade, aí sim nós teremos. Nós vamos participar da ceia. Momento muito especial. Adoro participar de ceia, principalmente lá do outro lado do Atlântico, porque muitas vezes os irmãos não fazem, eles participam da ceia só com a gente. E todo seminário a gente faz ceia, porque eu não sei se eu vou ver o irmão de novo. Lá em Burkina Faso, só para você ter ideia, falando de novo de Burkina, é meu queridinho, está lá o lugar. Ao meu lado, sempre à minha direita, senta o pastor Paul. Em janeiro desse ano, a igreja dele foi metralhada, ele perdeu os 20 membros. Metralhada, meu irmão, não é, e não acha que é bang bang, é AK-47, porque a AK-47 é a arma que funciona no meio do deserto, porque ela não engata por causa da areia. Geralmente senta ali, naquele cantinho, o pastor Issa. Issa nos fez uma pergunta esse ano, há 3 meses atrás, quando eu estava lá. Porque o povo jihadista fica andando na rua, com um facão na mão, e ele para as pessoas no meio da rua e pergunta, Maomé é ou não é profeta? E ele perguntou para mim, o que eu respondo? Geralmente naquele canto ali senta o Dauda. Dauda é cego. Não negou a Cristo quando a sua família o obrigou a negar a Cristo. À minha esquerda aqui, geralmente senta o Mussa. Mussa veio de uma cidade chamada Banfora, no sul de Burkina Faso. Foi expulso pela sua família. E ele era mestre em Alcorão. Hoje é o nosso obreiro. Hoje ele que está pastoreando a igreja lá para a gente. Manja de Alcorão, mas agora está manjando de Bíblia. Amadou geralmente senta bem aqui, fala inglês, baita menino. Ele era garibu. O que é um garibu? Garibu são os meninos de rua em Burkina Faso que ficam pedindo dinheiro para os chefes das mesquitas islâmicas. É esse tipo de gente que a gente tem lidado. Gente que você um dia vai encontrar lá no céu. Gente que é um privilégio participar da ceia com eles, vocês não têm ideia, porque talvez eu nunca mais vou vê-los de novo. Por isso, esse momento é muito especial, quando a gente celebra a nossa união com Cristo, a nossa salvação pelo que Ele fez. A celebração agora é toda do cabo, não da lâmina. A glória é dele. Os presbíteros da igreja, por favor.